Chegamos agora ao último tópico da nossa lição: purificação do santuário celestial. Como a profecia de Daniel prediz que o ministério diário de Cristo no santuário celestial seria ocultado e corrompido. Quais são as palavras proféticas aqui que abordam, né, esse tema aí dessa ocultação ou corrupção do serviço estabelecido por Deus? Nós já até tocamos um pouco nesse assunto, mas ali diz, o texto diz, olha, se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, príncipe do exército. Esse príncipe do exército é Jesus, então, na esfera papal, o Império Romano se engrandece até lá. Não, eu sou o substituto de Jesus. Esquece Jesus, agora é comigo. Então, ele vai até lá. Né? E aí já tirou o ministério diário de Jesus de cena. Então, sai a intercessão de Jesus, é comigo agora que você negocia. Oculta a intercessão de Jesus. E depois diz que lança a verdade por terra e ainda prospera, claro, no meio terreno aqui. Então, lança a verdade por terra, ou seja, até a reforma protestante, como nós falamos, a Bíblia ela era controlada pela igreja. Ela era controlada não só pela igreja, não era todos os sacerdotes que tinham acesso à Bíblia. Né? Alguns sacerdotes, alguns padres é que tinham acesso, quando eu estou falando de sacerdotes aqui, eu estou falando dos padres, alguns padres é que tinham acesso à Bíblia. Nós vemos a história mais conhecida aí de Lutero, ele ficou feliz da vida quando, olha, Lutero, você vai para Leipzig, onde lá você vai ter acesso à Bíblia. Nossa, vou poder ler. E aí nós sabemos a história que Lutero, quando ele leu e ele entendeu, né, o meu justo viverá pela fé, ele lembrou lá da escada, da escada que, segundo a tradição, foi de maneira surpreendentemente sobrenatural transportada lá de Israel para Roma. Então, enfim, essa história que a gente conhece, né? Então, o que nós vemos aqui é as pretensões, digamos assim, as pretensões do chifre pequeno simbolizado pelo Império Romano na versão papal, Roma papal, ofuscar Jesus, sai totalmente de cena, entram as tradições, entram as colocações de coisas que não têm sentido e não têm valor, né? As relíquias e as outras tradições. E essa profecia de Daniel predisse exatamente isso, lançando a verdade por terra e prosperando. Ou seja, cá entre nós, né, nós seres humanos, nós temos uma certa tendência a acreditar naquilo que a gente vê. Nós somos meio Tomé de uma maneira geral. Incrédulos. Eu estou vendo, então realmente... Como isso é algo de uma maneira universal, tá? Estou generalizando. Claro que tem as exceções, mas de uma maneira universal. Como nós somos um tanto que assim, lançando a verdade por terra e prosperando, parece que fica mais fácil. E eu quero finalizar com uma menção que os discípulos chegaram para Jesus, os discípulos cansaram de Jesus falar em parábolas. Lembra? E aí os discípulos falaram, por que você fala em parábolas, mestre? Poxa, não é melhor já falar de maneira clara, talvez até concordando com o que os fariseus falaram? Dá o sinal aí para a gente. E o que Jesus falou? Não é assim que funciona. E aí Jesus, respondendo aos discípulos, não lança suas pérolas a quem não quer saber delas. Porque quem quiser saber, vai pesquisar, vai pegar um pouco aqui, um pouco ali, vai juntar e vai entender o processo. Dessa forma, o chifre pequeno prospera porque ele chega para a pessoa e diz assim, olha, você quer ser perdoado, Luzerley? Quero. Então, beleza, me dá um salário seu, que você ganha durante o ano, né, um mês de salário, dá para mim, pronto, está garantido o seu lugar. Você vai sentar meio próximo do palco, lá onde vai estar Jesus. Enfim, se claro, você aumentar a sua contribuição, a gente coloca umas cadeiras mais para frente. E aí se você fala assim, mas a minha avó, minha tataravó, queria que ela... Não, então faz o seguinte, então 2 salários... A gente resgata ela lá do inferno e traz para... Então, ou seja, eu estou
o sacrifício de Jesus já saiu totalmente fora, né? Eu tô entrando. E prospera por quê? Porque daí, eu volto na questão do que eu estava dizendo de fé, eu estou vendo. Opa, beleza, não, eu paguei. Na época da Inquisição, a igreja, inclusive, dava uma carta para a pessoa. Eu estou vendo aqui, opa, paguei, nossa, tá, tranquilo, paguei, Lúcio, ó, tá garantido. Garantido. Garantido, não, paguei, tá garantido. De uma maneira geral, hoje isso acontece muito, né? As pessoas usam a verdade como um amuleto, ou seja, e quem faz isso pode ver que prospera. Prospera no meio das pessoas porque traz esse alívio momentâneo, né? Essa cala a consciência, vamos dizer assim. Sim. Né? A minha consciência estava pesada, não, mas agora eu paguei, tá certo. Não, tranquilo, beleza. E aí eu acabo... Isso oculta, e foi exatamente o que Daniel falou, né? Ocultando a profecia de Daniel, mencionando que iria ocultar o sacrifício e o ministério de Jesus. Pois bem. Agora, por quanto tempo aquele mesmo espírito rebelde que tentou se tornar igual a Deus lá no céu, conforme Isaías 14, manteve essa rebelião que ofuscou o ministério expiatório de Cristo no santuário celestial? Aqui agora está falando da maior profecia bíblica, né? A maior profecia bíblica que está registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 8 e o verso 14. São as 2.300 tardes e manhãs. Só lembrando bem rapidamente, Loser, com a sua permissão. Sim. A expressão tarde e manhã se refere lá ao ato da criação. Tarde e manhã passa um dia. Então, estamos falando de 2.300 dias, que segundo a contagem profética registrada, você que está me acompanhando aí, no livro de Números, capítulo 14, o verso 34, e no livro do profeta Ezequiel, capítulo 4, e o verso 6, diz que cada dia, né, o povo de Israel iria andar pelo deserto 40 dias. Mas pela sua transgressão, ou seja, pela sua obstinação, cada dia seria convertido em um ano. Então, também trazendo para a questão profética, e também estamos falando aqui de um contexto de negociação e de vivência com o pecado, que infelizmente é a nossa realidade, então nós temos aqui a profecia dos 2.300 anos, iniciada no ano 457 a.C., lá com a restauração de Jerusalém de maneira como um país, né, cívica, não é a restauração de Neemias, que é os muros, não, é de maneira cívica, onde Jerusalém é restaurada, tendo aí o seu processo civil estabelecido, até o ano de 1844 da nossa era, o ano onde nós entendemos que Jesus passou do santo para o santíssimo, iniciando o que nós conhecemos como o importante dia profético da expiação que vivemos. Muito bem. E a última pergunta da lição: o que entenderemos quando soubermos o final dos 2.300 dias? E já sabemos, né? Então, portanto, o que entendemos acerca do tempo em que estamos vivendo? Que é um tempo crucial, né? Que é um tempo de preparo, é o dia profético da expiação. Nós vivemos em um tempo que todos nós devemos ter a nossa atenção chamada para a nossa missão como cristãos, o nosso propósito como cristãos, o preparo da nossa vida para, se queremos, ir morar com Deus nas mansões celestiais, que também vai ser aqui, né? A gente fala de ir morar por esse... Apenas pelo período de 1000 anos que a gente passa lá no céu, mas a morada final é aqui. E depois dessa transformação total, né? Mas se nós queremos nos preparar para viver longe do pecado, o fim dos 2.300 anos dessa profecia aponta exatamente o início desse processo, na preparação para irmos morar nas mansões celestiais. Ou seja, começou o juízo investigativo. E eu e você, que está me acompanhando, devemos nos atentar bem para esse dia e para a preparação que precisamos fazer nesse dia. Muito bem. Muito obrigado, Rafael. Uma lição maravilhosa, preciosa, que abordou principalmente história, né? Sim. Profecia, história. E é muito curioso e também necessário nós percebermos como as profecias registradas na Palavra de Deus tiveram ao longo do tempo o seu exato cumprimento, né? Sim. Isso ajuda a fortalecer a nossa fé cada vez mais no restante da Palavra de Deus, né? Se existe precisão profética, se existe exatidão naquilo que
está escrito referente aos tempos futuros e que já estão no passado, se cumpriram com exatidão, certamente o que está registrado ainda em relação ao futuro dos nossos dias também se cumprirão com exatidão. E Jesus muito em breve virá e buscará aqueles que hoje, entendendo que estamos vivendo num dia tão especial, estão de fato se preparando para isso, né? É verdade. E que Deus nos abençoe para estarmos preparados para o retorno de Cristo. Amém? Amém.